Olá, amigos. Hoje eu vou falar do. O que eu falarei hoje? Eu não sei o que eu vou falar hoje, tradicional, mas e habitual. Mas se eu tiver talento suficiente, isso pode se tornar estética. Interessante, como se você pegar alguns gêneros musicais, é uma conversa batida e levemente conhecida. Mas se você vê o punk, por exemplo. Ele justamente surge dessa premissa mais despojada, como uma antítese do rock progressivo, de não, vamos ter tudo do nosso jeito, vamos só compor de maneira mais marginal. Isso dá um tom mais direto que vai provocar mais. É nessa antipoética que justamente surge a poesia da coisa. E a gente vai ver essa forma de se fazer conteúdos em muitos outros lugares, como por exemplo em filmes. Temos na própria novela Vague, se pegarmos A Poçada do Godard, vai ter todo aquele eh, improviso na hora da filmagem, não terá um roteiro tradicional, inclusive o Godard não gostava de escrever roteiro, isso que ele fazia era ter um livrinho de notas, onde ele escrevia algumas frases e umas ordens sequenciais de essa pessoa veio fazer isso e nada muito descritivo. Tem uma linha de diálogo específica. É só algumas frases, que é interessante, porque quando você não constrói muito a partir disso, quando você só centraliza o que você quer fazer, seja em uma frase, seja em só uma ação, isso te permite explorar mais os lados. Você já tem o coração e a ideia primordial do seu material, e a partir disso, na hora do vamos ver, tudo consegue se desenvolver de forma mais natural e, portanto, realista. Esse realismo é bem funcional justamente no cinema por conta disso, que é a arte da realidade. Então a gente tem que operar por meio do movimento. E tudo consistentemente anda, vive, transborda. É por isso que é meio desinteressante quando todos esses blockbusters, não necessariamente blockbusters, porque tudo bem, é de certa forma compreensível que haja uma forma mais comum de se fazer uma obra, num sentido um pouco universal da palavra. Agora, isso pode ser uma problemática, porque quanto mais excessivo o roteiro, menos o cinema, pode demonstrar suas qualidades, que é essa relação de tudo que está existindo aqui, das pessoas, vivendo, andando, conversando com essa, naturalidade mesmo. Isso é interessante e certamente é o que dá as experiências mais catárticas nessa obra, nesse formato. Na música, a gente vai ter mais a questão rítmica, então surge por conta desses impulsos sensoriais. Logo, se a gente novamente pegar essa, entre aspas, dialética do progressivo e do punk, teríamos a gente vai ver no prog uma questão mais de, complexidade, sequencialidade. De tudo vai se transbordando para algo que constantemente se transforma, esses ritmos. Isso vai dar esse caráter dramático, teatral, que parece que é sempre uma bola sempre
se tornando mais grande, um castelo de areia sendo construído. O punk, por outro lado, ele é mais realmente mais um soco na cara, na maioria das vezes, nem sempre. Isso só são algumas regras, entre aspas, de gênero, mas você sempre pode fazer muito mais do que esse pretexto. Porém, o punk ele vai surgir mais como essa coisa, às vezes, até quase, expositiva, porque são uns 2 1 minuto de uma bateria frenética, uma guitarra fudida, todo esse baixo pulsante e aquele vocal gritado com as letras mais, diretas na abordagem. Geralmente o refrão é o título e ele já define nessa única frase o o a mensagem. Não tem um tom mais narrativo, como no progressivo e atualmente, né, eu tô falando quando eu falo dessa dialética, dessa comparação, eu digo mais num sentido até de simulacro do gênero musical. Eu usei o termo regra antes, mas é realmente um simulacro, porque por algumas bandas que se popularizaram mais terem essas características, e de fato elas terem algum sentido realmente na construção dessa musicalidade, tu hã, a gente vai gerando essa ideia de que esse é o gênero ao todo, e não, tipo, a maior parte das bandas, pelo menos elas deveriam, não ter uma ideia de gênero, de tipo de música na hora de fazer elas. Deveria sim ter essa preocupação com a estética, mas essa estética surge mais como uma particularidade que bebe de influências e não, ah, eu quero fazer uma música assim, nesse estilo, porque senão fica realmente só uma réplica que se não tem muita substância por dentro. Isso é ruim, mas enfim. É é interessante você notar esses contrastes, e quando você vê justamente num vídeo como esse, ele, embora eu tenha esse tom mais, eu não diria professoral, eu não me levo tão a sério nesse sentido, mas tem uma contemplação, só que isso também é uma dualidade com a própria falta de isenção de qualquer formulação mais consistente com a ideia. Ela é simplesmente só um fluxo que vai se guiando para pra esse comentário metanarrativo que eu estou fazendo. É interessante você ver justamente esse movimento que está acontecendo aqui. Então é tudo meio despojado, mas tem a punchline final, então tem toda uma estrutura construída, uma sistematização do para você que chegou até aqui. E basicamente é só isso que eu ia falar hoje. Eu não tenho mais nada de nenhuma, hã, de tanta substância para proferir a vocês, mas é isso, caros amigos. Até o próximo vídeo e fui.